Fala pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês uma breve análise da CSN Mineração. Essa empresa tem chamado muita atenção dos pequenos investidores porque, além de ter uma cotação nominal muito baixa, ela é negociada a R$ 4,09, a empresa está apresentando um dividend yield de 22,2% nos últimos 12 meses. Pessoal, então uma ação de R$ 4,00 que pagou 91 centavos por ação nos últimos 12 meses. Mas a grande pergunta aqui é, será que essa ação ela tem condições de continuar pagando esse alto dividend yield? Bom, então nesse vídeo a gente vai fazer uma análise um pouco mais detalhada de uma ação de commodity, tentar entender como é que está funcionando o ciclo do minério de ferro, porque não adianta, pessoal, a gente considerar o dividendo pago nos últimos 12 meses. Lembrando que boa parte desse dividendo ainda é do exercício financeiro de 2021. Você, como investidor, deveria tentar projetar o lucro futuro e então considerar se a ação está em um bom momento de compra. Lembrando que grandes investidores estão de olho na CSN Mineração. A própria Luiz Barsi está pensando em montar posição nesse ativo, como vocês podem ver nesse vídeo. O papel que tem aí testado a minha força, enfim, já vem acompanhando há algum tempo, é Semin 3, que é de mineração da CSN, né? Parece interessante. Pessoal, então nesse vídeo a gente vai abordar os principais indicadores da Semin, vamos tentar entender com base no resultado do segundo trimestre de 2023 para onde essa empresa está caminhando, será que dá para esperar crescimento na lucratividade no curto ou no médio prazo? Pessoal, por fim vou trazer para vocês uma comparação entre a Semin 3 e a Vale para a gente tentar entender qual seria a melhor opção no atual cenário. Se esse vídeo te ajudar para a análise desse ativo, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho aqui do canal, se inscrevendo, deixando o seu like, comentando o que você acha dessas empresas do setor de minério de ferro para uma carteira de investimentos de longo prazo. Pessoal, o primeiro ponto para a gente analisar a CSN Mineração é entender que ela é o braço de mineração da Companhia Siderúrgica Nacional. Então, quando a gente analisa a posição acionária da Semin 3, a gente vê que 79% das ações ordinárias elas pertencem justamente aqui, ó, à Companhia Siderúrgica Nacional, que é negociado sobre um ticker CSNA3 em Bolsa de Valores. Outro ponto interessante, pessoal, é que a Semin 3 ela tem um processo produtivo totalmente integrado e isso acaba gerando uma certa economia de custos para a empresa. Então a CSN Mineração ela possui, além das minas e das fundições, ela possui também um sistema energético próprio com pequenas centrais hidrelétricas e até mesmo um braço de logística com portos e ferrovias. Isso é extremamente importante porque o grande cliente da CSN Mineração é justamente o mercado externo. Basta a gente olhar aqui o segundo TRI de 2023, o volume vendido para o mercado externo foi de mais de 10 toneladas e para o mercado interno apenas 1 tonelada. Então a empresa realmente é 100% comoditizada e quase 90% mercado externo. E o ponto mais interessante da CSN Brasil é que o fato dela possuir todos esses ativos e ter um processo produtivo todo integralizado permite que a empresa esteja entre as 5 empresas mais competitivas no mercado transoceânicos. Então a CSN Mineração é uma das empresas mais eficientes do setor com posicionamento de destaque em custo e qualidade. Então é um baixo custo para produzir o minério de ferro e um nível de qualidade elevado. Não tão bom quanto o da Vale, mas muito elevado também. O teor de minério de ferro de 63%. Pessoal, agora nós vamos confrontar alguns indicadores fundamentalistas aqui para tentar entender a performance da ação no curto prazo, né? Já que ela tem pouco tempo de bolsa de valores. Atualmente a empresa ela negocia um preço sobre o valor patrimonial de 2,14, ou seja, estão pagando 2 vezes mais o que o patrimônio líquido da empresa vale. Outro ponto é que o PL está na casa dos 9,37 e analisando o histórico do PL a gente vê que o desconto em cima desse ativo ele vem se reduzindo nos últimos 3 anos. A gente vai tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Outro ponto interessante, pessoal, é que quando a gente olha para os indicadores de rentabilidade, está tendo uma certa deterioração. É lógico que não é algo preocupante, mas a gente percebe que a empresa está perdendo rentabilidade em algum nível. Então a margem líquida dela em 2021 era de 33%. Isso significa que 33% da receita a empresa ela conseguia efetivamente transformar em lucro. Entretanto, ela vem perdendo margem em 2022 e atualmente em 2023 ela está com a margem líquida de 15,73%. Quando a gente analisa o ROI e o ROIC, ambos os indicadores estão acompanhando a mesma tendência da margem líquida, ou seja, o retorno sobre o capital investido está caindo nos últimos 3 anos. Pessoal, analisando a lucratividade da empresa no médio prazo, a gente vê que a CSN Mineração ela vem apresentando um forte crescimento dos seus lucros até o ano de 2021, um crescimento realmente muito robusto. Entretanto, de 2022 em diante, a gente percebe uma severa retração nessa lucratividade e a gente já vai entender por que isso está acontecendo. Outro ponto interessante é que ela realiza um payout que fica entre 80% a 100% do seu lucro líquido na forma de proventos. Então, ela acaba sendo ali uma empresa interessante para uma carteira de dividendos no longo prazo. Quando a gente olha aqui para o ano de 2022, a gente vê esse payout muito elevado, mas é porque boa parte desses dividendos, eles são aqui ó, do exercício financeiro do ano de 2021. Por isso que a gente está vendo esse dividend yield na casa dos 22,2%, pessoal. Analisando os indicadores de endividamento, a empresa atualmente tem trabalhado sem dívidas, o que pode acabar abrindo espaço
para um pagamento maior de dividendos no médio prazo. Pessoal, agora a gente vai dar uma olhada aqui no resultado do segundo TRI de 2023 para tentar entender por que a empresa está apresentando retração da sua margem líquida e também retração dos seus indicadores de rentabilidade. O primeiro ponto a ser destacado é que a empresa é bastante eficiente na produção de minério de ferro, basta ver como ela vem crescendo a produção ano a ano. Então, na comparação com o primeiro TRI de 2023, a empresa apresentou um crescimento de 25% no volume produzido. Pessoal, agora a gente tem um ponto de atenção muito interessante, que é quando a gente confronta o volume de vendas com a receita líquida gerada no período. Analisando aqui o volume de vendas, a gente percebe que a CSN vem bem. Então, ela vem crescendo o volume de vendas, principalmente voltada aqui para o mercado externo, que foi o grande responsável por esse aumento de 31% no volume de vendas aqui do segundo TRI de 2023. Mas analisando a receita do período, a gente vê que essa receita retraiu bastante. Então, aumento significativo no volume e queda drástica na receita. Então, fica bastante fácil a gente entender o que está acontecendo com a CSN. É justamente a queda drástica no seu principal produto, que é o minério de ferro. A própria empresa vem destacando aqui que o desempenho ele reflete o menor preço do minério. E quando a gente analisa aqui, pessoal, o minério de ferro ele vem realmente numa tendência de queda. Agora parece ter se estabilizado próximo a casa dos $115. Pessoal, quando a gente analisa a cotação do minério de ferro, fica bastante claro para nós entender o que aconteceu no ano de 2021 para a CSN Mineração. Então, em julho de 2021, a commodity ela alcançou seu pico, a faixa de $217 a tonelada do minério de ferro. De lá para cá, o valor do minério ele caiu praticamente pela metade. Então, quando a gente olha aqui para o resultado de 2021, foi um resultado fenomenal e totalmente atípico. Dificilmente a gente vai ver no curto prazo uma valorização tão acentuada do minério de ferro. E os dividendos que você está vendo atualmente na ação, eles são justamente frutos do exercício financeiro do ano de 2021. Então, provavelmente esses 22% de yield aqui, eles não vão acontecer, pelo menos não no curto prazo, pessoal. A gente não tem bola de cristal para saber para onde vai o preço do minério de ferro. Mas quando a gente olha para o cenário macroeconômico, existem sim alguns indicadores. Só hoje, quando a gente fala de commodity, principalmente quando a gente fala de minério de ferro, a gente tem que inevitavelmente direcionar os nossos olhares para a economia chinesa. Isso porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é também o maior consumidor de minério de ferro no mercado global. E o que está acontecendo hoje na economia chinesa? Bom, basicamente o que vem acontecendo lá é uma crise demográfica. Então, na década de 70, a China ela adotou diversas medidas de um forte controle da natalidade. Isso porque uma população que cresce desenfreadamente é muito ruim para a economia. Entretanto, uma população que não cresce também é ruim, pessoal, porque haverá uma menor força de trabalho e haverá também uma menor população consumidora. E é justamente isso que a gente vê acontecendo. Então, medidas tomadas lá atrás vêm surtindo agora efeitos um pouco negativos, já que a população chinesa ela pode encolher até 40%. E essa retração populacional ela já pode ser percebida principalmente no mercado imobiliário chinês. E hoje o mercado imobiliário é um dos setores que mais demanda minério de ferro. E a gente já vê uma correlação sendo traçada aí com a menor demanda por parte da China. Pessoal, além da queda no preço médio do minério de ferro impactando negativamente as receitas do segundo trimestre de 2023, nós tivemos também aqui um aumento no custo de produtos vendidos. Então, se você tem um aumento nos seus custos e uma queda no preço médio do principal produto que você exporta, automaticamente você vai ter as suas margens comprimidas. E é por isso que a gente está vendo uma retração da margem EBITDA aqui de 49,1% no primeiro TRI de 2023 para 30,4% agora no segundo TRI de 2023. Pessoal, a empresa ela conseguiu amortecer bastante o impacto negativo desse resultado, principalmente porque houve um crescimento bastante acentuado aqui no volume de vendas. A gente vê que mesmo assim a queda no preço do minério de ferro vem impactando bastante aqui as receitas da companhia. Pessoal, analisando agora o resultado consolidado, a gente percebe que houve uma retração severa, principalmente na comparação com o primeiro TRI de 2023. Olhando aqui para o EBITDA ajustado, ele caiu praticamente 50%. Mas quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, que é o nosso trimestre de referência, a companhia na verdade apresentou um aumento de 21% nesse EBITDA ajustado. Mas cabe um ponto de observação aqui. O volume de vendas agora no segundo TRI de 2023 foi 50% maior do que no mesmo trimestre do ano passado. Então a empresa ela teve que vender 50% a mais para ter um crescimento de apenas 21%. Isso mostra como as margens da companhia estão ficando um pouco mais comprimidas, pelo menos no médio prazo. E o grande fator que está impactando isso é justamente o preço da commodity e o aumento no custo de produto vendido. Pessoal, na comparação entre a CSN Mineração e a Vale, a gente percebe que a Vale ela acaba desfrutando de alguns critérios qualitativos um pouquinho mais elevados do que a Semin. O principal deles aqui seria o teor de ferro. Então, a pureza do minério de ferro da Vale é de 65%, contra 63% da Semin 3.
Hoje a Semin ela produz exclusivamente o minério de ferro, enquanto a Vale ela acaba explorando outros minérios, como o cobre e o níquel. O custo de extração da Semin é de 21,6 dólares e o custo da Vale é de 21,2 dólares, ou seja, é um custo bastante parecido, mas a Vale ainda tem uma eficiência um pouco maior. Hoje o yield da Semin está muito maior, mas a gente viu que foi fortemente impactado ali pelo lucro de 2021 e o da Vale está na casa dos 6,5%. Hoje a margem líquida da Semin gira em torno de 15,73% e da Vale é absurdamente alta, ou seja, uma margem líquida de 27,5%. Se eu tivesse que escolher uma das duas empresas para compor minha carteira para o longo prazo, eu provavelmente escolheria aqui a Vale. Mas tomando cuidado para entrar, porque a gente está falando aqui de commodity e a gente não sabe para onde vai o preço do minério de ferro. Outro ponto interessante é que se eu fosse comprar a Semin, pessoal, talvez eu optaria pela CSNA3, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, já que ela detém 76% das ações ordinárias e hoje está negociando com um preço sobre o valor patrimonial de 0,85. A gente sabe que a CSNA3 atualmente está reportando prejuízo, entretanto ela tem um portfólio mais diversificado. Além de possuir a Semin 3, ela possui também o segmento de cimentos, que deverá fazer a IPO nos próximos anos, e o segmento também de transporte logístico. Então eu escolheria aqui a controladora. Pessoal, por fim eu destaco que a CSN Mineração é uma empresa bastante interessante para um portfólio de dividendos de longo prazo, já que a empresa se compromete a pagar de 80% a 100% do seu lucro líquido ajustado. Então é uma empresa que vai gerar muito dividendo. Entretanto, muito cuidado com o setor de commodities. Se a gente vê esse dividendo alto agora, tem que tomar cuidado porque a gente sabe que a flutuação do preço do minério de ferro vai impactar diretamente os resultados da empresa. Entretanto, a empresa ela conta com alguns pontos positivos. O primeiro deles é que ela tem um sistema produtivo totalmente integrado, inclusive com braços logísticos, que acaba tornando ela uma das empresas mais competitivas no mercado transoceânico, com baixo custo de produção. Meu amigo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, me dá uma moral, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta o que você acha do setor de minério de ferro para uma carteira de dividendos de longo prazo. E até o próximo vídeo.